Amém. Depois que esse ministério de louvor canta e louva ao Senhor aqui, fica até difícil para pregar, né? Porque é unção demais nesse lugar. Quem está feliz aqui essa noite? Quer dizer para você que a melhor decisão que você tomou no dia de hoje foi estar aqui na igreja. Deus se agrada disso. Nesses momentos em que a gente vê que o mundo está passando, a gente está passando por tanta turbulência. Uma semana a gente vê um jovem invadindo uma escola e ali um jovem de 13 anos assassina uma professora, esfaqueia outros jovens. A gente vê a cara de frustração dele quando ele foi contido. E segundo os depoimentos que a gente ouve falar do delegado que está conduzindo o caso, que quando ele foi prestar o depoimento dele, não havia remorso naquela pessoa. Chega na manhã de hoje, a gente vê que um jovem de 25 anos pula o muro de uma creche onde as crianças estavam brincando ali no parque, num local que elas achavam que era seguro para elas. E ele, com uma machadinha, tira a vida de 4 crianças e fere mais 5. Depois ele foi e se entregou ali na delegacia, e lá para os policiais, lá no batalhão de polícia. E quando a gente olha a filmagem passando ali, no olhar dele, na face dele, a gente não vê remorso nenhum. Olha os dias que nós estamos vivendo. Olha os fenômenos extraordinários da natureza, o que está acontecendo. É chuva, é tempestade, é nevasca, tirando a vida de pessoas. É lugar onde era próspero em termos de lavouras, e hoje está devastado, virou deserto. E a gente ainda não consegue se atentar, meu irmão, para o que há de vir, para o que está próximo a vir. Essa semana eu estava lendo, eu gosto de ler algumas coisas sobre tecnologia, aí de repente eu vejo lá, Elon Musk e mais algumas centenas de cientistas em tecnologia fazem uma carta pedindo para que os laboratórios de inteligência artificial parem com seus programas por 6 meses, para que possa se ter um protocolo. Sabe por quê? Porque agora os homens que criaram a inteligência artificial estão com medo que a inteligência artificial comece a pensar sozinha. E segundo os relatos que vai acontecer, é que vai ser marcado uma nova era na humanidade. A gente sofreu impacto através da internet, através da tecnologia. Agora vai vir algo a mais. Tem esse chat GPT-4, que é uma inteligência artificial que já está mudando o modo das pessoas pensarem, o modo das pessoas agirem. Eu estava assistindo uma live com um cara do YouTube, é um famoso aí, ele falando sobre inteligência artificial, ensinando como a gente usar o GPT-4. Eu falei, meu irmão, o negócio é poderoso mesmo. Só que já tem 2 laboratórios que estão fazendo uma inteligência artificial mais poderosa do que a GPT-4. Ele lançou esses dias e já está ficando ultrapassado, meu irmão. Aí eu fico me lembrando de quando eu vi aqueles filmes de ficção científica. Eu lá, nos primórdios, lá, assistindo O Exterminador do Futuro. Eu falando, rapaz, como que isso vai acontecer? E a gente vê tanta coisa acontecendo nos dias de hoje. Lá no Japão tem uma fábrica que eles chiparam todos os funcionários para saber a localização dos funcionários. Eu quero dizer para você, o inimigo ele começa a colocar coisas no nosso meio que parece inofensivo, mas que depois vai tomando controle das nossas vidas. Nos Estados Unidos, eles já lançaram as pessoas que têm doença crônica, pastor. Eles colocam um chip na pessoa para que quando ela chegue no hospital, é uma coisa boa, né? Quando chegar no hospital, o médico só escaneia através do scanner dele, para saber todos os problemas que a pessoa tem. Porque aí fica mais fácil para poder medicar aquela pessoa. Começa assim. Mas já estão pensando em vários chips para poder colocar na gente. E vai chegar uma época, meu irmão, em que
a gente vai ser muito controlado. Hoje a gente já é controlado. A gente vive uma falsa liberdade. A gente acha que tem liberdade, mas a gente não tem. Às vezes eu e a Deusa, a gente está conversando, aí ela vai abrir lá o celular dela, aí quando ela abre, tem notícias ou coisas oferecendo para a gente sobre o que a gente estava conversando. Hoje o hacker, se você tem sua Smart lá, sua TV Smart, você está lá no seu quarto, meu irmão, melhor você jogar uma toalha lá na televisão, porque o cara pode entrar através da sua televisão e ficar gravando o que você está falando, ficar filmando o que você está fazendo, para depois vir te chantagear. E o que a gente está fazendo? Será que a gente está tendo foco? O nosso foco realmente é Cristo. Olha só, a gente falando, será que os anjos vêm para que eles possam se prostrar? O que você está vendo para que você possa se prostrar diante de Deus? Aí vem a outra música e fala, nós não somos deste lugar, nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos à Nova Jerusalém, nós pertencemos a Deus, um novo universo, um novo tempo. Mas será que realmente a gente está vivendo isso em nossas vidas? Eu queria que vocês abrissem agora 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, 24 a 27. O que tem tirado a gente da presença de Deus? Eu lembro que teve uma época que a Fórmula 1 me tirava da presença de Deus. Porque eu deixava de ir na igreja para assistir a Fórmula 1. A igreja, muitas igrejas como o Brasil aqui, eu sei que a maioria aí é flamenguista. Não sou flamenguista não, mas a torcida do Flamengo é grande, irmão. Nessa igreja aqui então, nem se fala. Aí tem irmão que deixa de estar aqui neste momento para receber de Deus. Aquele irmão que fala que Deus é tudo na vida dele. Mas hoje eu não vou para a igreja não, sabe por quê? Porque tem a final lá do Flamengo. Eu quero ver o Flamengo lá dando uma sapatada no Vasco. E eu sou vascaíno. O Vasco, a gente que é vascaíno, a gente faz a alegria do povo. A gente entende. O pessoal fica falando, o Flamengo, não sei o quê. Não, mas eu entendo, eu tenho que deixar o flamenguista alegre, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a gente ama o nosso, tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, e a gente tem que fazer o nosso próximo alegre também. Aí de vez em quando o Vasco vai e a gente não resolve não fazer essa parte, aí deixa o flamenguista triste. Mas é mais difícil. Mas vamos voltar aqui para a palavra. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, diz o seguinte. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aqui Paulo está fazendo, está colocando ali os atletas como uma analogia de como é ser o atleta para o mundo e como é ser o atleta de Cristo. Qual tipo de atleta você quer ser hoje? E olha só que de atleta eu posso falar com propriedade. Eu já fui um atleta de alto rendimento. Eu já estive entre os melhores atletas do Brasil. Velocista, corredor. Corria 200 e 400 metros e me aventurava nos 100 metros. Nos 100 metros, teve uma época que ia ter uma
ia ter a Olimpíada. E um dos atletas aqui do Brasil, que foram representar o nosso país lá fora, teve uma competição em Brasília e ele veio. E eu não sei o que me deu naquele dia que eu consegui vencer aquele atleta. Na época o recorde mundial era 9,90 alguma coisa. Eu consegui fazer 10,05. Meu irmão, fiz um dos melhores tempos do Brasil naquele ano. E aí me consideraram uma revelação. E eu não, era para mim ter ido para São Paulo, mas meus pais pediram para mim ficar. Eu não me tornei um atleta numa Olimpíada por causa disso. Porque os dois rapazes que competiam comigo, a gente sempre revezando ali nas vitórias, os dois foram para a Olimpíada. Agora eu quero dizer uma coisa. Olha só. Um treinamento rigoroso. Para mim chegar no nível que eu estava, meu irmão, o negócio não é brincadeira não. Quantas vezes eu saí do centro de treinamento, da pista de atletismo, e ia para o chuveiro, tomar uma chuveirada de água fria para poder voltar a mim. Quantas vezes eu ia lá e vomitava de tanto esforço físico que eu fazia. E o negócio é gradativo. Eu lembro quando eu comecei a treinar, eu treinava lá 15 tiros de 200 metros, ficava 1 minuto descansando, e eu sentia tontura. Mas chegou uma época que eu dava os mesmos 15 tiros de 200 metros, com 15 segundos de intervalo. E já nem passava mal assim, pastor. Comecei com 1 minuto. Quando eu estava com alto rendimento, os meus intervalos eram de 15 segundos. Todo atleta é focado. A gente é focado num prêmio. A gente é focado em chegar ao primeiro lugar. Mas aqui diz que a gente corre atrás de uma coroa que perece, de um prêmio que perece. De um prêmio que tem início e tem fim. Parei de treinar, eu tinha 115 medalhas. Tinha medalhas de melhor atleta de Brasília, melhor atleta do meeting do Centro-Oeste. E no belo dia, numa mudança, eu perdi essas 115 medalhas. Não sei onde foi parar. Medalha corruptível. Alguma dessas medalhas era tão bonita, quando eu ganhei ela douradona, e com o tempo começa a enferrujar. Tinha lá, eu sempre gostei de lutar também. Olha só, o pastor Marcelo gostava de lutar. Gostava. Fui campeão de Brasília, de karatê, lutei jiu-jitsu, capoeira. E era troféu disso, era medalha daquilo, era certificado daquilo outro. Tudo passou. Para vocês saberem que eu fui atleta, eu tenho que estar aqui contando. Saía da minha casa a 10 quilômetros da onde eu treinava. Eu ia a pé. Saía de casa às 6h30, chegava lá no estádio 8 horas, treinava de 8 horas da manhã até 11 horas da manhã. Saía 11 horas da manhã dali, passava no caldinho de cana, tomava um caldo de cana e caminhava mais 10 quilômetros para chegar em casa. Olha como eu era focado. Olha como os atletas são focados. Usain Bolt, um dia ele falou: vocês acham que isso é só dom? O homem mais rápido do mundo. Segundo os cientistas, vai demorar algumas décadas para que possam quebrar o recorde dele. Ele falou: vocês acham que é só dom? Aí eu vi o vídeo dele treinando e eu lembrei de mim. Ele treinava e vomitava lá no canto, voltava e treinava. No outro dia, o atleta de alto rendimento, no outro dia está todo destruído, irmão. Aí ele ia e treinava de novo. Quem faz musculação aqui sabe. A gente muda de série, o corpo fica todo dolorido. Você treina hoje, sai da academia todo inchado, se achando fortão. Daí umas horas o músculo já deu uma desinchada. E no outro dia você está todo dolorido e vai para a academia de novo. Porque tu quer ficar com o corpo bonito.
Eu mostrei um vídeo aqui para os pastores, né? Teve algumas pessoas que eu estava treinando lá no meu quartel, lá com os bombeiros, 2 bombeiros que estão treinando para a competição de bombeiro durão. Meu irmão, os caras armaram um pneu lá de trator, lá, pneu lá pesa 200 quilos. E ali você pega e tem que arrastar. A distância que a gente arrasta é como do altar aqui até lá no final da igreja. Você tem que arrastar esse pneu aí. Depois que arrasta o pneu, você vai lá, tem um conjunto de mangueiras, você tem que enrolar aquelas mangueiras, juntar as mangueiras tudinho e colocar num ponto X lá e depois sair correndo para atravessar a linha de chegada. Aí os caras me desafiaram, ó. Pô, desafiar logo a mim. falou, sargento, você hoje vai treinar com a gente? Falei, vou. Aí foi todo mundo lá, né, pelotão. Eles 2 que estavam treinando, puxaram. Aí teve mais um cabeção aqui da cabeça branca que puxou esse pneu também. Dizem que é a tal da memória muscular de atleta. Mas vou falar para vocês, o primeiro passo que eu dei para puxar aquele pneu, eu achei que eu não ia conseguir não. Mas eu estava focado. Falei, meu irmão, eu vou chegar lá no final. Aí deu uma passada, 2 passadas, 3 passadas, as pernas já deu uma aquecida, eu já comecei a pegar mais ou menos a técnica e consegui. E ali a gente fez aquilo 3 vezes. Mas e como atleta de Cristo? Será que eu estou focado? Como atleta de Cristo, será que a gente está focado? Como eu falei ainda há pouco, no início, tem tanta coisa acontecendo no mundo que está tirando o nosso foco. Os atletas que estão treinando para conseguir uma coroa que é corruptível, uma medalha, um troféu, um certificado. Eles têm um foco e eles correm atrás daquele foco, custe o que custar, meu irmão. Eu queria ser campeão de Brasília dos 200 metros. Eu passava mal, eu vomitava, eu ficava tonto, eu ficava 1 hora embaixo do chuveiro para ver se eu conseguia me reabilitar, para poder treinar novamente. O meu treinador falava, ó, vocês vão dar 10 tiros de 100 metros, 10 tiros de 200 metros, 10 tiros de 400 metros, vocês vão fazer mais um tiro de 1000 metros, depois vocês vão fazer mais um tiro de 3000 metros, e depois vocês vão repetir essa série durante 3 vezes. O nome desse treinamento se chama Fast Leg. Treinar ação, reação e resistência. E eu ia e fazia aquilo ali, nem que eu terminasse me arrastando, porque eu tinha um foco. Eu queria ser o campeão de Brasília dos 200 metros. Eu queria bater o recorde, eu bati o recorde e eu queria bater o recorde de novo, porque eu não queria que ninguém se aproximasse de mim. Eu estava focado, nada conseguia me tirar daquele foco. A pessoa podia chegar, Marcelo, você não vai ganhar nada com isso. Problema, eu estou focado. Mas a gente é tão focado para as coisas do mundo. E a gente é tão desfocado para as coisas de Deus. Qualquer coisinha está tirando a gente do foco. Eu estava vindo para cá e estava pensando nas crianças de hoje. As crianças são focadas, irmão. Só que às vezes a gente deixa as nossas crianças focarem em coisas erradas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo um monte de criança em joguinho no celular. E se o pai tira, ela chora. A criança sabe o ponto fraco da gente. Vai ficar ali no pé do pai até que o pai, não, agora eu vou te dar de novo. Mas é só mais um pouquinho. Aí eu vejo as crianças hoje também, elas estão bem informatizadas, estão tecnológicas. Se eu quero saber alguma coisa a mais que eu estou apanhando ali, meu irmão, eu entregar para uma criança de 6 anos de idade, ela faz tudinho que eu não consigo. Não, tio, só entra aqui, porque eu tenho um sobrinho, só entra aqui, faz tal coisa assim, assim, assado, toma aqui. Pô, tio, o senhor está com 50 e não sabe disso? Sei não, mas eles sabem. Aí a gente sempre vê o tablet, né? As crianças lá, eu tenho uma sobrinha, a gente chegou na casa do meu irmão e ela estava lá.
vai fazer 1 aninho de idade, está lá no tablet assistindo os desenhozinhos. Tá, mas se as crianças estão tecnológicas, por que a gente não coloca elas para poder assistir desenhos bíblicos? Por que a gente não coloca elas para estar ouvindo a Bíblia ali cantada, com a canção bonita, desenvolvida para a criança? Às vezes até nós mesmos estamos servindo de pedra de tropeço para tirar o foco, meu irmão. Se a gente tivesse tão focado, a igreja hoje era para estar cheia. Não só no domingo. Esses dias eu falei com o pastor, eu não posso ser pastor de domingo. Onde está nosso foco? O que você tem feito? Por que a nossa igreja está menos da metade dos lugares cheios? Quantas desculpas a gente dá? Às vezes a gente, para vir para... Meu irmão, a gente tem que estar focado. Olha só, o encontro da igreja. Eu creio, a gente já está perto de 100 pessoas, né, pastora? Perto de 100 pessoas para fazer o encontro já. A gente fez encontro em janeiro, está fazendo encontro agora e vamos fazer mais outros. Quando a gente volta do encontro, nossas células estão cheias de pessoas que foram no encontro. Mas pouco tempo depois, várias dessas pessoas já esqueceram do maná que elas receberam no encontro com Deus, meu irmão. Sabe por quê? Faltou foco. A gente é bombardeado em todo o tempo com as coisas do mundo. A Bíblia fala que o nosso espírito milita contra a nossa carne de dia e de noite. E a gente é muito tendencioso a estar na carne. Ah, esse domingo eu não vou na igreja não, porque eu estou cansado. Não vou no culto de quarta-feira não. Mãe, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso. Hoje eu não vou no culto não, a senhora pode deixar eu não ir? Ah, mãe, tá bom, só hoje. Quarta que vem, mãe, eu estou não sei o que, estou com problema. Posso faltar o culto hoje? Ah, meu filho, pode. Quando a gente vê, a gente já está no esfriamento espiritual. Porque do mesmo jeito que um atleta corre atrás para conseguir aquele prêmio, que segundo a palavra é corruptível, nós temos que manter o nosso foco para que a gente também possa estar em Deus o tempo todo. Qual é o meu alvo? Fala mais alto, qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Olha só, a gente estava no encontro, no acamp, e lá no futebol, eram gritando: ô João, você não me passou a bola certa não, João! Eita, o João fez o gol! Aí quando porque o alvo é fazer o gol e não sair. Aí faz gol, eita, a gente ganhou! Aí quando o pastor Marcelo pergunta qual é o seu alvo, você fala: o meu alvo é Cristo, meu irmão. Como se você não tivesse nem tomado café da manhã, nem almoçado, nem jantado. Então eu vou perguntar mais uma vez, porque quem é atleta de Cristo é focado. O pulmão tem que esbravejar, meu irmão. Tem que arder, porque o nosso alvo é Cristo, aquele que pagou o preço por mim e por você. E se nós somos atletas de Cristo, nós temos que mudar o nosso jeito de se comportar e o nosso jeito de agir. Então eu vou perguntar mais uma vez, porque a pergunta que eu fiz atrás era só aquecimento. Eu quero ouvir a voz da Sara que está lá atrás. Porque eu lembro dela pregando aqui na quarta-feira e ela falou sobre guerreiro e eu tive que, meu irmão, botar o meu pulmão para funcionar. Então eu vou perguntar: qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo?
Uhul! Aplauda esse Deus maravilhoso! É assim que Deus gosta, meu irmão. Eu quero dizer para você que o ladrão, o usurpador que se chama diabo, agora se estremeceu diante do grito do nosso foco, que é Cristo. O nosso foco é Cristo. Qual a estratégia que a gente tem que usar? A palavra de Deus diz que todo aquele que o recebe vai ser seus filhos. A palavra de Deus, lá em Hebreus 11:6, diz que é impossível agradar o Deus sem fé. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Porque aqueles que se aproximam dele têm que acreditar que ele existe. Tem que acreditar que ele é a sua coroa. Tem que acreditar que ele é o seu galardoador. E lá em Hebreus 11:6 diz que ele premia essas pessoas que acreditam nele. Essas pessoas que realmente se consideram atletas. Eu estou dizendo não atleta de meia boca, mas atleta de alto rendimento. Atleta que realmente tem um alvo. E a gente acabou de dizer que o nosso alvo é Cristo. Você está lendo a palavra? Quantas vezes você lê a palavra por dia? Você tem aberto a Bíblia? O que você faz quando você acorda? Você é um atleta de Cristo. E a gente diz que o nosso alvo é Cristo. E a palavra aqui que Paulo dá, ele diz que nós temos que ter foco. Que a gente não corre sem alvo. Então a gente acabou de dizer que o nosso alvo é Cristo. Então nós estamos correndo em direção a Cristo. É uma corrida que não para. Viver em Deus é fácil? Não. Senão a gente não falava que a gente tinha que ser atleta. Tu para ser cristão, tu não pode ser sedentário espiritual, irmão. Tu não pode ser o tal do gordinho espiritual, não. A palavra de Deus diz que a porta do mundo é larga. Pode ter a gordura que for, que vai passar. Mas a porta de Deus é estreita. Aí é para quem é atleta. Aí é para quem se dedica para passar nessa porta estreita. Nós estamos nos dedicando, realmente a gente está correndo. Tem gente aí que tem 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, 10 anos na igreja, e não conseguiu crescer nada, não conseguiu sair da linha de partida, e fica perguntando, porque o irmão que tem 6 meses, já saiu muito olha só, eu tenho 27 anos de crente, e não saí da linha de largada. Aí tem uma pessoa que aceita Jesus como Salvador da sua vida e tem um entendimento. Aí ele fala, agora eu sou atleta de Cristo. Ele tem o alvo, ele disse, eu vou correr até Jesus. O meu alvo é Cristo. E ele começa a correr. Ele está evoluindo, ele está orando, ele está lendo a palavra, ele está jejuando. E eu com 27 anos que saí na frente dele, ainda estou na linha de largada e ele já está lá na frente. Será por quê? A gente louvou aqui, a gente disse que a gente não é desse mundo. Se a gente não é desse mundo, a gente tem que procurar as coisas que não são desse mundo. As coisas que não são desse mundo, que são de Deus, são coisas espirituais. Mas eu tenho a tendência de procurar só as coisas materiais. Só as coisas que eu enxergo. Eu não consigo entender o que é a fé. Eu não consigo acreditar que Deus pode fazer. Que não é pelo meu braço, mas é pelo braço de Deus. Que eu tenho que me exercitar. Que eu tenho que fazer um treinamento rigoroso. Janeiro, 1º de janeiro, a gente começou lá o nosso jejum em prol da expansão. Não só da igreja, mas a nossa expansão individual. 21 dias. Jejum de Daniel.
Meu irmão, aí o pastor fala, não pode açúcar. Não pode massa. Não pode nada que tem trigo. Não pode isso, não pode aquilo. Fez a relação. Eu falei, rapaz, jejum aí não vai ser fácil não. Primeiro dia, salada de frango, legume e frango. Eu sou abelhinha, eu gosto de muito doce. Eu estava dormindo e sonhando com doce. Os primeiros 5 dias, a primeira semana, sério. Eu fiquei com gosto de açúcar na boca, mas eu não estava nem comendo açúcar. Eu falei, misericórdia. Difícil. E a deusa ainda grávida, né? A deusa aí, ela sabe fazer a tal das quitandas. Como diz meu pai, ninguém faz quitanda como a deusa. E a deusa fazendo aquelas quitandas, e eu sentindo aquele cheiro, ficava até zonzo, só do cheiro. Aí chegava, amor, o que tu vai comer? Eu virei o homem do cuscuz. Cuscuz e ovo. Um cuscuz com isso, cuscuz com aquilo. Mas meu irmão, Deus foi respondendo. Chegou no final dos 21 dias, eu estava outra pessoa. Não é fácil, mas é gratificante. As pessoas não sabem, mas o jejum é bom para a nossa saúde. Quando você jejuma, você aumenta a sua imunidade. Quando você jejuma, você está desintoxicando o seu corpo. E a palavra de Deus fala para a gente jejuar. Olha só, Paulo fala assim, esmurro o meu corpo, faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aí se eu for perguntar, não vou pedir para ninguém levantar a mão não, porque eu não quero que ninguém passe vergonha. De quem fez o jejum aqui que o pastor pediu de 21 dias. Aí a gente quer alcançar o alvo. Aí a gente pede a Deus e não sabe por que Deus não está respondendo. A palavra de Deus aqui em vários momentos da Bíblia, é muita coisa. Fala sobre o jejum. Aí eu acordo de manhã, em vez de agradecer a Deus, né? Como deu a canção, a ministra de louvor ministrando aqui, falou, né? Sobre o nosso fôlego, que o Espírito Santo de Deus traz o fôlego em nossas narinas, o fôlego de vida, irmão. E a gente não agradece por isso. Pastor, eu tenho dificuldade de orar. Meu irmão, oração é você falar com Deus. Os jovens aqui, o menino, para conquistar a menina, ele tem uma lábia, ele fica 2 horas ali conversando com a menina e não falta assunto. Aí você vai e fala que o seu alvo é Cristo. Aí você fala, pastor, eu não consigo orar nem 2 minutos. Aí a Bíblia vai e fala que é treinamento, que a gente tem que passar por um treinamento rigoroso. Eu lembro de quando eu comecei a orar. E eu vi as pessoas orando muito tempo. Eu falo, meu irmão, de onde as pessoas arrumam tanto assunto com Deus, hein? Como é que a pessoa consegue falar ali meia hora? A palavra de Deus diz que você não pode ficar falando vãs repetições. Eu estou achando que esse pessoal está repetindo tudo as coisas ao mesmo tempo. Estão repetindo, para mim achar que a gente consegue orar meia hora. Aí eu comecei a andar com um pastor. E esse pastor, ele orava 4 horas. Eu falava, meu amigo, como que o pastor consegue orar 4 horas? Aí o pastor me desafiou, Marcelo, vamos orar lá na torre. Eu falei, mas pastor, o senhor ora 4 horas, eu não consigo orar nem 10 minutos, eu já evoluí. Eu consigo orar 5 minutos, mas não chego a 10. Como é que eu vou orar 4 horas, 2 horas? Meu irmão, treinamento. Comecei a orar 10 minutos. Eu falo, Senhor, me dá a palavra aqui, que eu não sei mais o que eu vou falar não. Mas sabe o que é? Porque eu estava sem foco, irmão. Quando de repente eu me peguei a orar,
Eu orei por tantas pessoas que só essas pessoas já deu 1 hora de oração. De repente eu estava orando 2 horas. De repente eu estava orando 3 horas. De repente eu estava falando: pastor, quando que a gente vai para a torre, que eu estou querendo orar lá naquela torre. Lá eu fico lá eu consigo orar 4 horas. Meu irmão, é treinamento, é foco, é você mudar a sua mente. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. A mente de Cristo, segundo a palavra, Jesus orava horas e horas e horas e horas. Jesus veio aqui, mostrou para a gente que nós somos capazes de vencer o inimigo. O Deus veio em forma de homem. Jesus sentia fome, Jesus sentia sede. Jesus sentia raiva. Jesus era humano. Mas o diabo tentou ele 40 dias e 40 noites. Jesus homem. E para tudo ele tinha uma resposta. Porque ele sabia qual era o foco dele. Você sabe qual é o seu foco? A gente gritou aqui: o meu foco é Cristo. Mas será que realmente o nosso foco está sendo Cristo? Eu lembro uma vez, eu estava lá em casa, olha só que coisa maluca. Estava lá na minha casa, eu inventei de pintar a casa, aí coloquei um louvorzão, aí estava lá, lixando o teto e louvando a Deus. Lixando o teto e louvando a Deus. De repente me veio uma unção queimando aqui no meu coração. E eu comecei a falar em línguas. De repente eu estava chorando. E quem aí é pintor sabe quando a gente lixa, aquele pozinho bate no rosto, né? Quando eu vi, meu irmão, estava descendo assim, tinha virado massa de novo por causa da lágrima misturada com o pó novamente. Como assim? Deus hoje está pedindo intimidade conosco. Deus hoje está pedindo para nós mudarmos o nosso jeito de ser. Ele está pedindo para que nós possamos esmurrar o nosso corpo mesmo. Que o nosso corpo seja nosso escravo. Que a nossa carne seja a nossa escrava. Que quando a nossa carne vier e a gente vê que a gente está saindo do nosso foco, está saindo do nosso alvo, a gente vai dizer não. Vai falar: você vai ficar aí. Porque eu estou alimentando mais o meu espírito. O meu espírito é o que está sendo treinado no destino e no objetivo de servir a Deus. Não a minha carne. A minha carne ela vai ser jogada de lado. Porque o meu viver é Cristo. O meu alvo é Cristo. E eu vou continuar nesse foco que é Cristo. Pode vir o que for, irmão. Pode vir a tribulação que for. Eu e a Deus, a gente passou por várias tribulações diante dessa pandemia. Eu casei com a Deus em 2017. Esses dias eu estava fazendo as contas com meu amor lá e falando para ela quanto eu ganhava quando a gente se casou. Eu tirava líquido ali em torno de 14 mil reais. Veio a pandemia. A pandemia acabou com minha vida financeira. Dos 14 mil, eu perdi 12. Tribulação. Mas foi o momento que eu e a Deus mais se achegou um ao outro. Pode vir o que for, a tempestade que for, mas nós somos colunas de Deus. Nós somos colunas de Jesus. Tudo passa. A tribulação financeira passa. E eu vou continuar com Jesus até o fim. Eu lembro de quando eu aceitei Jesus, irmão, era lindo demais. Aquele primeiro amor. Todo culto, eu não chorava não, eu berrava. Falava: meu Deus, meus pais têm que sentir isso que eu estou sentindo. Meu Deus, meus irmãos têm que sentir isso que eu estou sentindo. E se a gente parar de treinar, olha só, eu fui atleta de alto rendimento, né?
Corri os 200 metros em menos de 21 segundos. Deu 20 segundos e 78 milésimos. Corri os 100 metros em 10 segundos, 0,5. Corri 400 metros em 47 segundos. Meu melhor tempo no 1000 metros, 2 minutos e 38 segundos. Eu corri 1 quilômetro em 2 minutos e 38 segundos. Parei de treinar. Uma semana depois eu não conseguia fazer mais esses treinos, fazer mais esses tempos. Porque eu tinha parado de treinar. Do mesmo jeito é o crente, meu irmão. Se você deixar de buscar a Deus, já era. Você vai enferrujar. Vai faltar o culto um domingo. Vai faltar 2, vai faltar 3. Ficou normal. O diabo achou brecha para poder entrar na sua vida. Vai deixar de orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, 1 mês. Acostumou a não orar mais. O diabo encontrou a brecha. Eu não jejuo porque eu tenho problema disso, problema daquilo outro. O diabo encontrou a brecha. Aí eu começo a falar que a igreja não presta. Começo a falar que o pastor é problemático. Começo a falar que a liderança é problemática. Começo a ver vários defeitos. Porque o diabo já encontrou a brecha para entrar na sua vida. Porque agora você já não consegue olhar mais com olhos espirituais. Você já não consegue mais ouvir com ouvidos espirituais. Você já não consegue mais pensar com a mente de Cristo. Porque aí você já está se tornando mundano. O diabo conseguiu entrar na sua mente, conseguiu entrar na sua visão, conseguiu entrar nos seus ouvidos, conseguiu entrar no seu corpo. E ali você já não consegue mais se concentrar nas coisas de Deus, e aí você já começa a olhar as coisas do mundo. Eu estou falando isso porque pessoas que pregaram para mim, que eram pessoas que eu colocava como pessoas de Cristo, em nome de Jesus, elas vão encontrar o alvo delas, reencontrar. As pessoas hoje estão no mundo. E aí eu vou pregar para essas pessoas, elas conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. E elas falam, eu conheço a Bíblia. Eu não preciso pregar para mim. Vai chegar o meu momento, irmão. Eu quero dizer que o momento é agora. O atleta, ele não pensa no que vai acontecer para frente, não. Ele só quer saber que ele vai. A nossa vida é como uma corrida ali de 3.000 metros com obstáculos, onde tem vários obstáculos, que a pessoa vai pulando os obstáculos, até atingir os 3.000 metros lá com obstáculos, e atravessar a linha de chegada. A nossa vida é cheia de obstáculos. É cheio de obstáculos para a gente estar pulando. É cheio de poço para a gente estar pulando e às vezes achar que está até se afogando. Mas da mesma forma que aquelas pessoas ali no 3.000 metros com obstáculo pulam, que tem um poço de água, e chega naquele poço de água, elas se ajoelham, parece que vai se afogar, elas conseguem sair. Assim somos nós, irmão, diante as coisas aí da vida que são difíceis, e que a gente acha que está se afogando, mas sempre o atleta de Cristo, ele vai focar em Cristo. E eu quero dizer, aquelas pessoas que ficam naquele poço, muitas até desistem ali daquela prova, porque elas não tem ninguém que estica a mão, porque as outras pessoas que estão com elas estão competindo, como diz, para chegar no alvo de ser campeão e ganhar aquela coroa que é corruptível. Mas nós estamos atrás de uma coroa que não é corruptível, uma coroa que permanece para sempre, que é a nossa salvação, que é Jesus Cristo, que é uma nova terra, uma nova nação. E eu quero dizer para vocês que nós podemos estar correndo nos 3.000 metros com obstáculo, mas sempre que a gente cair, vai ter uma mão para ajudar a gente a levantar, porque essa mão não quer ver a gente perder, essa mão quer ver a gente ganhar. E essa mão que estende para nós é a mão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso nós temos que acreditar, por isso que nós temos que continuar esmurrando o nosso corpo, não dando um murro no ar,
Paulo fala, ó, eu não vou ficar dando murro no ar. Porque quando tu está dando murro no ar, você não tem foco, você não tem objetivo, você não tem alvo nenhum. Você dá no vento e passa no vazio. Mas não, nós somos diferentes. Nós temos objetivo, nós somos focados. Lá em Apocalipse 3, 11 e 12 diz o seguinte: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Meu irmão, retenha tudo que Deus te deu. Tudo que você tem aprendido com as coisas de Deus, para que o diabo não venha tomar de você, não venha querer tomar de você. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Essa noite eu estou dizendo para vocês que nós somos esses vencedores e que nós vamos nos tornar coluna no santuário de Deus. E dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. A gente falou que nós somos igreja, que nós vamos ser arrebatados. Eu lembro de um filme que eu vi, e naquele filme o pastor ficou para trás. Aí a pessoa chegou, porque a esposa e o filho daquele homem tinham sido arrebatados e ele tinha ficado, e a esposa tinha pregado para ele. E ele chegou, pastor, como assim? Eu vim na igreja, eu esperava qualquer outra pessoa, eu vim em busca de socorro. Mas como o senhor está aqui? Aí o pastor, eu pregava, mas não acreditava. E agora eu acredito. Mas aí vai ser o filho da tribulação. Hoje nós estamos na igreja, meu irmão, só para cumprir o social. E a gente vem e canta, e a gente diz que nós somos a igreja do Senhor e que nós seremos arrebatados. Mas para que nós possamos ser arrebatados, nós temos que dizer não para nós mesmos todos os dias. Todos os dias da nossa vida nós temos que dizer não para a gente. A gente tem que se abnegar de nós mesmos. A gente tem que largar coisas que são prazerosas para a gente, mas não é prazeroso para o Senhor, e seguir em frente. Quantas vezes eu, como atleta de alto rendimento, eu falava não para a minha dor, para continuar o treinamento. Eu falava não para aquela dor que eu estava sentindo naquele momento, aquela vontade de parar de treinar, mas eu continuava treinando, porque eu sabia que se eu continuasse treinando, o meu tempo ia melhorar e eu ia ser campeão. Da mesma forma, meu irmão, é a nossa vida com Deus. Quantas vezes dá vontade de chutar o pau da barraca, meu irmão, mas eu falo, eu não, espera aí, Jesus deu a sua vida por mim. Sexta-feira agora se comemora ali, né? Sexta-feira Santa, feriado mundial, irmão. Países e países têm feriado nesse dia. Porque o Deus que veio em forma de homem, Jesus Cristo, morreu por mim e por você. Ele passou por todo aquele sofrimento. E eu fico imaginando, Jesus era um grande atleta. Açoitaram ele, deram chibatada nele, prenderam ele, humilharam ele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Eu fico pensando, irmão, já pensou uma coroa de espinho na nossa cabeça? A dor que a gente não ia sentir. Carregar aquela cruz já fraco, fisicamente. Jesus chegou a um ponto que eu falei assim, né? Como se, igual eu falei, então não dá vontade de chutar o pau da barraca. Fala, meu irmão, eu estou servindo, e o negócio está complicado. Aí Jesus vai e fala, Pai, aparta de mim esse cálice. Mas Senhor, que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade.
Por isso que a gente não pode se desviar da palavra de Deus. Por isso que a gente não pode se desviar do caminho. Por isso que a gente não pode se desviar dessa competição, que no final a gente vai ter uma coroa que é incorruptível. A gente vai ter a nossa herança, meu irmão, a nossa salvação. E a gente vai poder realmente dizer: eu sou a igreja que vai ser arrebatada. Eu posso até pensar em desistir, mas eu não vou desistir. Porque não deve ser feita a minha vontade, mas deve ser feita a vontade de Cristo. E a vontade de Deus é que eu jejue, é que eu ore, é que eu veja a palavra, é que eu tenha intimidade com Ele, é que eu não ore só 1 minuto nem 2 minutos, mas que eu ore vários minutos, por Ele e para Ele. Por Ele e para Ele. Eu faço essas coisas, meu irmão. Colossenses 3, 23, 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Meu irmão, estou dizendo para vocês agora, é de coração, é com o nosso coração, é com o amor que a gente tem por Deus, que a gente deve fazer todas essas coisas. Façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Não é para fazer isso para se aparecer, não. Não é para vir aqui para frente louvar e achar que as pessoas estão aplaudindo e que eu sou bam, não. Porque senão nós vamos nos frustrar. O pastor Jean pode me frustrar. Eu posso estar esperando algo do pastor Jean que ele não é capaz de me dar, irmão. Mas a palavra de Deus diz aqui que é para me servir, não é o pastor Jean. Não é para me servir a igreja Novo Tempo. É para me servir a Deus. Porque se eu sirvo a Deus, pode cair 10 mil à minha direita, tantos mil à minha esquerda, não tem problema, eu vou permanecer de pé. Pastor Jean pode cair, em nome de Jesus não vai acontecer isso. Eu estive junto com um pastor, trabalhei com ele 1 ano e meio, e infelizmente ele caiu no mundo das drogas. Esse pastor era extremamente usado. Um dia eu estava passando lá no centro de Taguatinga, lá tem um lugar que fica um monte de gente que é viciado em crack. E eu estou passando de carro, eu de relance. Eu vi o pastor no meio dos drogados. Quando eu cheguei perto, o pastor saiu correndo. Só que eu já fui atleta, né? Eu consegui correr mais do que ele. Cheguei nele: pastor, o que está acontecendo? Ele todo envergonhado. Peguei ele, coloquei no meu carro. Quando a gente andava junto, a gente gostava muito de tomar açaí. Aprendi a tomar açaí com ele. Levei ele para uma açaiteria. Levei ele para minha casa. Falei: o senhor vai tomar um banho agora. Dei roupa para ele poder se vestir. De lá eu levei ele para a igreja. Conversei com os pastores. E ali a gente mandou ele para um centro de recuperação. Eu admirava esse pastor demais. Ele caiu, mas eu permaneci de pé. Porque o meu alvo não era aquele pastor. O meu alvo é Jesus. O nosso alvo tem que ser Jesus. E eu fui um atleta de alto rendimento no mundão. Mas agora eu sou um atleta de alto rendimento em Cristo, irmão. Pastora Normânia, a gente saiu terça-feira, as nossas famílias, e segunda, né, pastora? Foi segunda ou terça, amor? A gente saiu essa semana e a pastora falou: pastor, vamos começar um jejum? Eu falei: vamos. Aí já me veio na cabeça o jejum de Daniel novamente. Eu falei: vou fazer, vou fazer. É momento de expansão, irmão.
É momento da gente deixar de ser um atleta de meia boca e se tornar um atleta de alto rendimento no reino do Senhor. É momento da gente pregar para essas pessoas e depois não ser reprovado. É momento da gente fazer essa igreja encher na quarta-feira profética. E eu profetizo em nome de Jesus que nessa quarta-feira aqui, muitas pessoas estão se tornando líderes de excelência. Tem pessoas que estão aqui nessa quarta-feira, que vão impor suas mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Jesus falou que a gente faria muito mais do que Ele fez. Jesus ressuscitou pessoas, Jesus curou leproso, Jesus curou paralítico, Jesus curou cego, Jesus curou mudo, Jesus curou surdo. Jesus curou aquelas pessoas que eram pecadoras e deixaram de ser pecadoras. E Ele falou que a gente faria muito mais do que Ele fez. Basta acreditar. Basta acreditar. Deus vai se alegrar de você acreditar nas coisas que você ainda nem viu, mas você está mentalizando agora na sua mente. Existe sacrifício? Exige. Mas nós vamos conseguir vencer na reta final. E aquele que é galardoador daqueles que o buscam, vai nos premiar. E a gente vai estar aqui louvando a Deus. E mais na frente um pouco, nós vamos saber o porquê que os anjos se prostram. E a gente vai se prostrar lá na Nova Jerusalém. E a gente vai louvar a Deus. Não por 5 minutos, nem por 10 minutos, nem por meia hora. Mas eternamente. A nossa vida aqui, ela passa muito rápido. E a gente fica apegado às coisas aqui deste mundo. Mas a gente tem que começar a pensar diferente. E pensar nas coisas do alto, meu irmão. O que é... Hoje, se a pessoa vivendo muito 100 anos. O que é 100 anos perante pontinho, 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 pontinho até o infinito? Essa vida aqui, realmente, ela é uma prova. Nessa vida aqui a gente vai decidir se a gente vai viver uma vida de eternidade de sofrimento ou se a gente vai viver uma vida com Deus. Uma vida de amor, uma vida sem sofrimento, uma vida de paz, uma vida completamente diferente dessa que a gente vive. Para que a gente possa, finalizando, conseguir viver eternamente com Jesus Cristo, o nosso foco tem que ser Jesus. O nosso foco não tem que ser o mundo. O meu foco não pode ser a Deusa, minha esposa. O meu foco não pode ser a Helena, a minha filha, que vai nascer agora em julho. O meu foco não pode ser a Deise. O meu foco não pode ser o Marcelinho. O meu foco não pode ser a Mayra. O meu foco não pode ser os meus netos. O meu foco não pode ser os meus pais. O meu foco tem que ser Jesus Cristo. Vou caminhando para o alvo, eu vou. E o meu alvo se chama Jesus Cristo. E nessa corrida, meu irmão, eu não quero chegar na linha de chegada sozinho. Eu quero chegar junto com todos vocês. E com quantas pessoas a gente puder levar para Jesus Cristo. Porque se nós somos atletas de Cristo, nós pregamos a palavra de Cristo, nós não temos vergonha, nós jejuamos pelas pessoas, nós amamos as pessoas independente do que elas sejam, do que elas querem. Nós somos usados por Cristo como instrumento dele. Nós somos usados por ele e nós somos nele, meu irmão. É nele que nós vamos ser mais do que vencedores. É nele que essa igreja Novo Tempo, vai se tornar grandiosa. Não para a nossa glória, mas para a glória de Jesus Cristo.
Nós vamos inaugurar daqui pouco tempo a igreja Novo Templo lá na Ceilândia. Nós vamos inaugurar daqui pouco tempo a igreja lá de Samambaia. Nós temos um pastor, um homem de Deus, que orou e Deus falou que esse ano ia ser o ano da expansão. Aí eu vou um pouco mais além. Esse ano é o ano do início da expansão. Porque não vai ser só Ceilândia e só Samambaia. Não é só Águas Lindas. Não é só isso que Deus quer para mim e para você não, irmão. Não é só isso que Deus quer para a igreja Novo Tempo, não. Deus quer muito mais. Eu falei para o pastor Jean, falei, pastor, lá na igreja está difícil de pregar. É mais fácil ser pastor do que ser pregador lá na igreja. E a gente começou a rir. Ele falou, por quê? Eu falei, pastor, nossa igreja tem pregador demais, só gente top das galáxias. Cada um que vem aqui é uma palavra mais forte que a outra. Vem o professor Roberto, é mestre, meu irmão. Vai esmiuçando ali, ó. Vem o pastor Maxwell, vai esmiuçando ali. Aí tem uma que é mais parecida comigo, a Sara. Vem a Sara e bota fogo. Vem outro irmão, bota fogo. Vem o irmão da bateria, eu quero pregar, traz uma palavra grandiosa. Vem outro irmão, aí eu chego, passou quanto tempo que essa pessoa tem de convertido, quanto tempo que as pessoas têm de cristão? Ah, tem 1 ano, ah, tem 2 anos. Meu irmão, aí tu sabe por que essas pessoas estão pregando tão bem aqui na frente? Porque são atletas de Cristo. Estão buscando, meu irmão, estão buscando a Deus. Então hoje é mais fácil ser pastor na igreja do que ser pregador. Vocês estão de parabéns, todos vocês que vêm aqui e trazem a palavra. É uma palavra que sempre eu vejo que é uma palavra de Deus. E não se desviem do foco. Não se desviem. Sejam atleta até o fim. Porque a coroa que Jesus vai nos dar, ela é incorruptível, ela é para sempre. Ela não se enferruja. O que tem aqui no mundo, a traça e o ferrugem consome. O que tem em Jesus Cristo, nunca vai se enferrujar e nem se consumir, meu irmão. Vai continuar para sempre. E no final nós vamos estar lá, glorificando a Deus. Santo, santo, santo és o Senhor. Santo, santo, santo és o Senhor, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo, santo, santo és o Senhor. E nós jamais vamos nos cansar, porque nós não vamos mais, meu irmão, faltar oxigênio. E vamos estar eternamente louvando, agradecendo, adorando. E juntos com a nossa vitória, que é a nossa salvação, irmão. Isso é coisa maravilhosa.